receita de hoje é torta clássica de maçã. Começando pela massa, a gente vai preparar uma farofinha com manteiga, ela precisa estar gelada, farinha, açúcar e sal. A gente vai fazer com as mãos mesmo, vai fazer uma farofinha e vai dissolver um pouquinho dessa manteiga nesses ingredientes. Depois, a gente vai adicionar água gelada e vinagre, mas pode ser também suco de limão. Agora, com a nossa massa pronta, a gente vai deixar ela refrigerada na geladeira por no mínimo 30 minutos. E depois ela vai estar preparada para a gente poder abrir e montar a nossa torta. Agora, eu vou preparar o recheio. Primeiramente, eu vou começar descascando as minhas maçãs e eu escolhi cortar elas em fatias. Se você quiser, você também pode cortar elas em cubinhos menores. Com as maçãs já cortadas, eu vou juntar elas a uma misturinha de açúcar mascavo, açúcar branco, baunilha e canela. Agora, com o nosso recheio pronto, a gente também vai colocar ele para descansar em torno de 15 minutos na geladeira. Eu estou utilizando uma forma de 20 centímetros de diâmetro. E agora então, vamos começar a abrir a nossa massa. Eu vou ir medindo o tamanho da nossa forma de acordo com o tamanho da massa que eu quero. Então eu vou abrindo com uma garrafa, jeito clássico, para poder chegar no diâmetro que eu preciso. E assim eu vou abrindo, na verdade, um pouquinho maior do tamanho da minha forma para poder fazer as bordas. Eu estou abrindo a minha massa com umas folhas de papel plástico embaixo, para que depois facilite na hora de transferir para minha forma. Um pouco da massa a gente vai separar para poder fazer a trança na parte de cima. Então a gente abre o suficiente para que dê a borda e o fundo da nossa massa, mas também separa um pouquinho dela para poder fazer as tranças na parte de cima. Não precisa de muito, porque pode ser um pouquinho mais fina, mas separa um pouquinho que já vai fazer toda a diferença no estilo da nossa torta. Bom, é importante que o fundo da nossa torta fique um pouquinho mais grosso, para não transpassar o recheio na hora que a gente for assar. Como ele fica um pouco líquido, que a maçã solta o líquido e a gente já envolveu no açúcar e nos outros ingredientes, pode ser que se a camada da massa de baixo ficar muito fina, ela pode acabar soltando muito líquido na hora de assar. Então é importante que você deixe uma altura suficiente para que caiba todo o recheio e também embaixo ela fique em uma espessura o suficiente para ser bem assada. Então, agora a gente já pode rechear a nossa torta com o recheio que tinha ficado lá na geladeira e colocar as trancinhas por cima. Por último, eu vou passar um pouquinho de gema de ovo com um pouquinho de leite por cima com um pincel e colocar um pouquinho de açúcar mascavo por cima. Agora é só levar para assar. O forno precisa estar pré-aquecido a 200 graus por em torno de 30 minutos. Essa torta ela demora um pouco para ficar pronta, por conta do recheio ser um pouco mais líquido
e também da nossa massa ter bastante gordura. Então é preciso de bastante tempo de forno, em torno de 1 hora, 1h15, 1h30, ela vai estar bem assada. É importante que depois que você retira a torta do forno, você aguarde para desenformar, porque é possível que ela se desintegre se você desenforma ela ainda quente. Então espera ela amornar, a ficar fria, e aí ela vai estar perfeita para consumo.